A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Mota. Se você é novo aqui no canal, quero estar te convidando a se inscrever, ativar a notificação, deixar seu like, amém? Faça parte dessa linda família. Aqui você vai estar sendo edificado, fortalecido na fé. Então, vem conosco, em nome de Jesus, fazer parte dessa linda família. Hoje, um vídeo muito especial, vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Vou compartilhar com vocês a minha própria experiência, como eu fui batizada, amém? E eu quero tirar as suas dúvidas, amém, a respeito desse batismo. Tem muitas pessoas, amém, que tem muita dúvida se elas podem ser batizadas, se elas já foram batizadas, como é que acontece, amém, esse batismo. Então, foi preparado com muito carinho, amém, esse vídeo que seja de edificação para a sua fé, amém, e que você venha ter essa clareza, amém, sobre esse assunto. Então, vou começar, amém, esse vídeo contando um pouquinho da minha experiência. Amém? Eu tenho certeza que você que está desejando ser batizado com o Espírito Santo, você vai, no nome de Jesus, através desse vídeo, você vai ter uma grande liberdade. Amém? Por quê? Porque tudo começa tirando as dúvidas. Então, quando a pessoa ela tem muita vontade de receber o batismo do Espírito Santo, ela vai ter que vencer o primeiro gigante, que é as dúvidas. Então, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, aquele que vem para nos confundir, colocar dúvida, amém? Ele vai colocar, amém, impedimentos, barreiras. Quem são essas barreiras? Como elas vêm? Elas vêm em forma de bloqueios. Então, são pessoas que têm muita vontade, mas ela tem muitos bloqueios na mente dela. E foi colocado justamente pelo nosso adversário, nosso inimigo. Ele coloca na nossa mente: você não é digna, você não pode. Por quê? Porque você é falha. Olha as suas falhas. Olha quantas falhas você tem. Então você não pode falar em línguas por causa das suas falhas, das suas fraquezas, das suas limitações. Então esse inimigo, ele vem colocar essa dúvida, amém? E é exatamente essas dúvidas que são bloqueios de você receber. Então foi exatamente isso que aconteceu, amém? Na minha experiência. Eu tive que vencer essas dúvidas, as dúvidas de aceitar que o Senhor me daria esse privilégio, esse presente de falar em línguas, mesmo diante de todas as minhas fraquezas, limitações, fragilidades, diante de tudo. Ele, o Senhor, me presenteou. E agora ele estava ali, diante de mim, esperando eu recebê-lo. Amém? Então foi exatamente isso que aconteceu com o meu batismo do Espírito Santo. Eu venci, amém, esses bloqueios. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você que deseja receber o batismo do Espírito Santo é você buscar o conhecimento, amém? Então, logo que surgiu no meu coração esse desejo de ser batizado no Espírito Santo, o Senhor me presenteou usando pessoas, amém? Livros, amém, que falava ali experiências de pessoas também que receberam o batismo do Espírito Santo, e através da experiência delas, ela ia ali instruindo as pessoas para também vencer esses bloqueios e essas dúvidas, e através da experiência delas eu fui ali sendo edificada. Então, eu recebi através desses livros, amém, testemunhos de pessoas comuns, pessoas cheias de falhas, mas que elas receberam. E ali eu comecei a ver que o Senhor também me batizaria com o Espírito Santo diante de todas as minhas fraquezas, minhas fragilidades, que eu não precisava se preparar, se santificar, ser perfeita. Não, do jeito que eu estava ali, era suficiente para ele me batizar
Ele queria somente que eu o recebesse. E o receber significa fé. Amém? Então Deus, ele responde à nossa fé. E a fé é o recebimento. É você receber algo que foi dado simplesmente porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é perfeito, porque é a promessa dele. Então o Senhor Jesus, quando ele foi, antes, de ir para o Pai, ele deixou os seus discípulos preparados com essas informações. Então a preparação de Deus foi deixar eles ali com fé. Então ele disse, virá sobre vocês o Espírito Santo, e ele batizará vocês com fogo e com poder. E ali eles creram. E ali eles, simplesmente diante das suas fraquezas, das suas fragilidades, eles estavam ali com toda a confiança que o Senhor cumpriria, mesmo diante das suas fraquezas. E quando veio o Espírito Santo sobre a vida deles, eles abriram o coração. Eles começaram a falar. Então, outra dúvida que o inimigo ele coloca no nosso coração, na nossa mente, é dizer: você só vai falar em línguas quando o Espírito Santo falar através da sua boca. Então ele vai vir com grande poder e ele vai falar. Então não é assim que acontece. A palavra do Senhor ela vai nos dizer, lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então não foi o Espírito Santo que falou, mas foram elas que falaram. Então Deus espera que eu e você abra a nossa boca e comece a falar pela fé. Quando você começa a pedir esse batismo do Espírito Santo, há uma resposta de Deus imediata. O Senhor ele vai nos dizer na palavra dele que aquele que pedir, ele dará o Espírito Santo. Então é para todos. Então a resposta do Senhor é imediata. Agora ele quer ver se você tem a fé para recebê-lo. Abrindo a sua boca e falando. Por quê? Porque é atitude de fé. Quando você abre a tua boca e glorifica a Ele, e essa palavra que vem na sua mente, no teu coração para falar, e ali você não duvida. Por quê? Porque o inimigo vai querer colocar dúvida dizendo, é a sua carne. É a sua carne, não fala. Não fala porque é a sua carne, mas não é a nossa carne. Nossa carne, ela não deseja, ela não fala em línguas. Quem fala é o Espírito. Então, quando nós confessamos o Senhor, quando a gente estamos ali entregue ao Senhor, quando você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, quando você se batiza, você está conectando seu espírito ao Espírito de Deus. Então, naquele exato momento, é o seu espírito que vai falar. É o seu espírito. Então, é você. Amém? Então, essa palavra que vem no seu espírito. E precisa que você creia que Ele é fiel para ter liberado essa palavra. E você ali libera essa palavra. E no início é uma palavra, é duas. No início é três. Na minha experiência foi uma palavra que veio. Eu lembro que muito simples a palavra era li. E eu repetia muito essa palavra, mas só vinha ela, não vinha outras. Hoje, com o amadurecimento, com a prática de falar em línguas, Deus desenvolveu muitas outras palavras, variedades. Mas no início eram poucas. Na minha situação, uma palavra. Mas era suficiente porque uma palavra, ela não tem um significado como aqui na Terra. Uma palavra, com os códigos do céu, uma só palavra quer falar uma frase. É muito conteúdo. Mas para nós é uma simples palavra. Mas na linguagem do céu, ali já está expressando muitas informações. E outro bloqueio que foi quebrado na minha vida foi sair do centro. Porque quando nós oramos em português, nós temos aquela oração, muitas das vezes,
sendo levada ali pela nossa vontade. Então nós temos um desejo de sempre estar orando na nossa língua, no meu caso no português. Então quando eu comecei a receber o Espírito Santo e o batismo em línguas, ali eu saí do centro e ali eu deixei o Espírito Santo dirigir o meu barco, minha vida, porque eu não queria mais orar dentro da minha vontade. Eu queria orar agora na vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando você começa a falar em língua, você está dizendo: Senhor, ora segundo a sua vontade, segundo o seu projeto, segundo aquilo que o Senhor escreveu sobre a minha vida. Então, você sai do centro, você sai do controle e coloca o Espírito Santo agora para orar e interceder por você. E ali você não precisa ter o entendimento do que ele está orando, você só confia. Amém? O andar em espírito foi orientado por Paulo, um grande evangelista. E ele orientou porque ele também era praticante da oração em línguas. E ele sabia dos benefícios, ele sabia que, através de oração em línguas, o nosso futuro estava sendo ali entregue ao Senhor. Então, é o próprio Pai intercedendo por você quando você ora em línguas. Por isso que ele orientava: orai sem cessar, se revestir das armaduras do céu de Deus. Através da sua oração em língua, através da oração em espírito, Deus vai te edificar. Paulo edificava multidões, mas ele tinha a sua própria edificação dentro da sua casa, nas suas atividades. Ele estava ali em oração em línguas, porque é outro bloqueio que eu venci, de saber que quando nós oramos em línguas, o Senhor, ele está ali consagrando o nosso futuro. Então, o nosso futuro já não mais nos pertence, porque não vai ser eu e nem você mais decidindo o que vai acontecer, mas o Senhor, através das orações em língua, ele está preparando você para o futuro. E é um futuro maravilhoso, um futuro da boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade dele sendo inserida na tua vida. Então vai ser um futuro brilhante, um futuro extraordinário, um futuro maravilhoso que você vai desfrutar. Então foi exatamente assim que eu abri o meu coração e eu lancei o medo, as dúvidas e comecei a falar. Na minha simplicidade, com poucas palavras, eu comecei a dar lugar, comecei a glorificar o Senhor. Então, esses bloqueios e essas correntes vão ser quebradas através de pessoas que receberam o poder do Espírito Santo e ela veio através do seu próprio testemunho nos edificar. E foi exatamente esse o propósito desse vídeo. O Senhor disse: filha, grave um vídeo diferente, traz o seu próprio testemunho, porque através do seu testemunho eu vou quebrar também cadeias, correntes, bloqueios de pessoas que também desejam também receber como você desejou no seu início, lá com seus 20 anos. Hoje eu tenho 33 anos, eu já tenho uma maturidade espiritual, mas lá no início, lá com 20 anos, Deus usou pessoas que também tinham recebido o Espírito Santo, tinham sido batizados, e através do testemunho delas, através das instruções delas, eu também recebi as instruções. Quebra os bloqueios. E foi exatamente assim que aconteceu. Quebrando esses bloqueios, quebrando essas mentiras, quebrando essas dúvidas, quebrando esses medos, quebrando essas palavras que o inimigo coloca, esse sentimento de você não ser perfeito, de você não ser digna, de você ser falha. Esses bloqueios são quebrados através de testemunhos. Por isso que o Senhor preparou este vídeo. Por isso que o Senhor me colocou aqui para gravar para você. Amém? Você que, como eu, quando eu tinha 20 anos, desejei muito, mas devido aos bloqueios, devido às correntes, devido às dúvidas, os medos, eu estava ali sem receber. Mas para a glória de Deus, Deus levantou pessoas para dar seu testemunho para mim.
e trazer, através do testemunho, instruções, como eu estou passando para vocês, que tem esse desejo. Amém? E eu tenho certeza que à medida que eu vou, através desse vídeo, lançando essas instruções para vocês, vocês estão também sendo desbloqueados e tá sentindo agora, nesse exato momento, vontade de falar. Vontade de lançar essas palavras que por muito tempo já estavam dentro de vocês, porque é imediato, assim que você pede para o Senhor Espírito Santo, imediato Ele te responde, que é uma promessa dele, e essas palavras se encontram dentro de vocês, e você tinha medo de lançar elas, você tinha medo, tinha dúvida, tinha receio, mas agora você está sendo desbloqueado. Agora você está sendo desbloqueado para falar. Então você que está sentindo vontade de falar, começa a falar agora. Seja liberado agora. Seja desbloqueado agora. Seja quebrado agora todo jugo. Todos os bloqueios. Todo medo. Toda dúvida do teu coração seja agora quebrado em nome de Jesus. Seja liberado o poder de Deus sobre a tua vida agora. Fala, tenha liberdade. Essa palavra que estava dentro de você. Às vezes você está aqui ouvindo esta ministração e o Senhor está lançando ela a primeira vez para você agora. Ele está dizendo o seu desejo do teu coração. Porque tudo começa com o desejo. Tudo começa com o desejo. Quando você deseja, você pede para o Pai. Havia ali na história, ali na Bíblia, a história de dois irmãos. Um pediu a sua herança e foi, e o pai liberou. O outro ficou. Deus fez que o outro passasse situações, permitiu, o Senhor permitiu que aquele que foi embora, ele passa situações de perder tudo, de estar em humilhação e voltar para casa. Quando ele volta com o coração disposto a desfrutar, mas com o Pai. E ele vem com alegria. E o Pai o recebe, festeja, dá roupas. E o que estava em casa, ele fica ali com a grande tristeza. E ele diz, mas eu estou dentro da tua casa. Mas o Senhor não prepara a festa como o Senhor está preparando para este que está voltando. E o pai, ele olha para o filho e disse, mas você é dono de tudo que eu tenho. Ali ele está dizendo para o filho, por que você nunca desfrutou? Se você está na casa. Deus está falando para você que confessou o Senhor Jesus como o Senhor, o único Senhor e Salvador. O Senhor disse que quando o homem confessa Ele como o único Senhor e Salvador e entrega o teu coração para o Senhor, você, o seu espírito que estava desconectado a Deus, o seu espírito começa a se conectar e agora você é filho. E todo filho não precisa mais pedir para o pai abrir a geladeira. O filho vai lá. O filho vai lá, toma seu Danone. Porque ele tem liberdade. O Senhor está dizendo, desfrute da herança dentro de casa. Desfrute, você que foi batizado nas águas, você que confessou o Senhor, você que já declarou a justiça de Deus, porque a justiça do Senhor Jesus foi completa. Então todos foram convidados para ser filhos, mas precisamos receber essa justiça, porque enquanto o homem faz a sua própria religião e querer se justificar, ele está desconectado a Deus. Mas quando ele abre mão da sua religião, da sua forma de justificação diante de Deus, e ele aceita a justiça única, que não é religiosa, mas é o próprio sangue de Jesus. Quando ele aceita essa justiça, ele é filho. Então você é filho para desfrutar. O Senhor olhou para aquele jovem e disse, você é filho, você tem liberdade de desfrutar disso tudo. Por que você está tímido? Por que tu está com medo? Desfruta hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Não tema de falar em línguas. O Espírito Santo, ele me fala que tem vidas aqui recebendo ele. Vidas falando em mistério, vidas sendo desbloqueadas. Seja livre, seja livre, seja livre. Tu está na casa, tu é filho. Desfruta, porque através dessas línguas você vai poder desfrutar de um futuro extraordinário. O Senhor está dizendo que o dom de línguas você tem o domínio. O domínio foi lhe dado para você orar quando você quiser.
Você vai orar lavando um prato, lavando uma louça, lavando a varanda. Você vai estar falando em mistério, baixinho. Você vai estar cantando em mistério, porque esse domínio ele te deu, é como um carro que o pai dá. Ali a chave, ele diz: filho, aqui é a carteira de motorista. Aqui eu vou dirigir com você, eu vou dirigir esse carro, mas é você que vai colocar o pé no freio, é você que vai acelerar. Deus dá esse controle para você. Você pode começar quando você quiser, pode terminar na hora que você quiser. Você pode passar horas e horas falando em línguas, se edificando. Você vai edificar multidões, mas Deus não abre mão de edificar você. Todos precisam dessa edificação. Você pode apresentar o Espírito Santo para sua filha de 4 anos, de 5 anos, começar a se edificar através do Espírito Santo, porque maior do que qualquer faculdade que ela venha fazer, vai ser a própria edificação do Espírito Santo na vida dela. Eu deixo esse vídeo com muito carinho, assim como o Senhor me edificou lá com 20 anos e eu pude também recebê-lo. Também você hoje recebe em nome de Jesus. E eu vou trazer mais conteúdos a respeito da vida com Deus, em andar em espírito, em receber o batismo do Espírito Santo, os dons de profecia, dons de cura. Vamos falar juntos, vamos crescer juntos aqui através do canal. Então não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar com todos os seus amigos, porque você vai estar abençoando a vida deles, porque todos que receberam a palavra, que foram filhos de Deus, desejam desfrutar dessa grande herança do Pai. Amém? E eles precisam vencer esses bloqueios. Amém? Assim que você venceu, você vai ajudar outros também a vencer. E vamos um edificar o outro. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Até o nosso próximo vídeo edificante. Amém? Deus abençoe.